Salve, salve galerinha, professor Romulo na área, com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre composição de movimentos. Tá? Nós vamos identificar o movimento de arrastamento e o movimento relativo. Vamos analisar o movimento resultante, tá certo? Como sendo uma composição entre o movimento relativo e o movimento de arrastamento. E vamos aplicar o princípio dos movimentos simultâneos de Galileu para compor os movimentos. Beleza? Então, bora lá, acompanha comigo aí. Então, pessoal, acompanhe aí, olha só. Se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realizam como se os demais movimentos não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Então, com base neste princípio, nós vamos fazer a composição dos movimentos. Assim, então, olha só, vamos tomar aí, por exemplo, essa imagem, tá certo? Onde eu tenho um barco aqui na posição A de um lado da margem do rio e ele quer atravessar para o outro lado. Este movimento, ele pretende ser realizado perpendicularmente à margem do rio, tá certo? Porém, o rio tem uma correnteza e ele tem uma velocidade em relação à margem, tá? Então o rio tem uma velocidade em relação à margem e faz com que a pessoa dentro do barquinho que está tentando alcançar aqui o ponto B seja empurrado, né? Ou seja, vai ser arrastado e acaba chegando aqui numa posição C, tá certo? Então, você tem o movimento relativo do barco para percorrer a trajetória de A até B, tá? Então você tem este movimento aqui para chegar até B. E nós temos o movimento de arrasto da água, né? Que é esse aqui, o movimento de arrasto da água, que empurra o barquinho para C. A composição desses dois movimentos vai gerar como resultante uma velocidade que vai levar a pessoa no barquinho do ponto A para o ponto C. Essas são as velocidades aí que nós temos. A velocidade do barquinho relativa às águas do rio e a velocidade relativa da água com relação à margem do rio. Beleza? Para isso ficar mais claro, nós vamos fazer um exemplo para abordar as várias formas de compor o movimento nos diferentes movimentos que possam acontecer aí nessa situação de barquinhos. Então, vamos lá fazer essa composição. Vamos aí à leitura do nosso exemplo, tá? Nós vamos aplicar aí essa composição de movimento nas mais diversas formas. Um barco está com o motor funcionando em um regime constante. Sua velocidade em relação à água tem módulo igual a 5 metros por segundo. A correnteza do rio movimenta-se em relação às margens com 2 metros por segundo constante. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens em 4 situações distintas. A. O barco navega paralelo à correnteza e no seu próprio sentido, que é rio abaixo. B. O barco navega paralelo à correnteza e em sentido contrário, seria rio acima. O barco movimenta-se mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem. E D. O barco movimenta-se indo de um ponto a outro situado exatamente em frente na margem oposta. Então, vamos lá, vamos começar com o A, que o barco está navegando paralelo à correnteza, no sentido de descer o rio. Então, nós temos aqui a figura ilustrando o problema no
item A. Aqui está a velocidade de arrastamento que a correnteza vai fazer sobre o barquinho, tá certo? Você tem a velocidade do barquinho em relação à água, que é igual a 5 metros por segundo, e a velocidade de arrastamento da água com relação à margem, ela tem módulo aqui igual a 2 metros por segundo, tá? Para obter a velocidade resultante, né? Para obter o módulo da velocidade resultante, o que nós vamos fazer nessa situação é simplesmente somar os módulos da velocidade relativa e da velocidade de arrastamento, beleza? Então, como é que vai ser o módulo da velocidade resultante sobre o barquinho? O módulo da velocidade resultante vai ser igual à soma do módulo da velocidade relativa mais o módulo da velocidade de arrastamento. Beleza? Então, como nós estamos aqui procurando saber o módulo, vou tirar as setinhas de cima. Então, a minha velocidade resultante, nesse caso, eu tenho dois vetores, né? O vetor velocidade de arrastamento e o vetor velocidade relativa tem mesma direção e mesmo sentido. Para obter o módulo, basta fazer a soma dos módulos de cada um dos valores. Então, aqui você tem a velocidade relativa é 5, mais a velocidade de arrastamento, 2. Aqui, então, você vai ter a velocidade de 7 metros por segundo. Então, este é o valor da velocidade relativa do barco, compondo-se o movimento de arrastamento da correnteza do rio em relação à margem e a velocidade relativa do barco em relação ao rio. Beleza? Bem, aqui agora nós temos a figura representando aí a situação apresentada em B, onde o barco navega paralelo à correnteza e em sentido contrário rio acima. Então aqui você tem a velocidade de arrastamento, 2 metros por segundo, e você tem a velocidade relativa do barco em relação à água do rio, que é de 5 metros por segundo. Mais uma vez, eu quero obter o módulo da velocidade resultante. E neste caso aqui, né, nós vamos fazer o que para obter este módulo da velocidade resultante? Eu vou pegar o módulo da velocidade relativa do barco e vou subtrair do módulo da velocidade de arrastamento. Beleza? Então, como eu quero o módulo, vou tirar as setinhas e vou tirar a barrinha de módulo. A velocidade resultante vai ser a velocidade relativa de 5, beleza? Metros por segundo, menos a velocidade de 2 metros por segundo. Isso aqui, então, vai dar uma velocidade de 3 metros por segundo. Agora aqui no item C, o barco navega, né, mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem, né, formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, a velocidade resultante do barco vai ser obtida a partir do Teorema de Pitágoras, né? Eu tenho aqui a minha velocidade relativa de 5 metros por segundo, apontando para B, e tenho aqui a velocidade de arrastamento, 2 metros por segundo. Essas velocidades estão perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou transladar o vetor velocidade relativa para fechar o triângulo em rosa. E vou obter a minha velocidade resultante a partir do Teorema de Pitágoras. Então, aqui vai ficar assim. O módulo da velocidade resultante, isso aqui tem que ser ao quadrado, vai ser igual
o módulo da velocidade relativa ao quadrado mais o módulo da velocidade de arrastamento também elevado ao quadrado. Como eu estou querendo saber o valor, né, o módulo, vou tirar as flechinhas e vou tirar a barrinha de módulo, eu vou ter que a velocidade resultante ao quadrado vai ser a velocidade relativa, que é aquela que o barco tem em relação à água, 5 ao quadrado, mais a velocidade de arrastamento, que é 2 ao quadrado. Então, a minha velocidade resultante vai ser a raiz quadrada de 25 mais 4. Aqui, então, nós vamos ter que a velocidade resultante vai ser a raiz quadrada de 29. Isso aqui vai dar um valor aproximadamente igual a 5,4 metros por segundo. E assim, então, a gente vai fechar aí a nossa situação apresentada no item C. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Para fechar aqui o último exemplo, D, nós queremos que o barco movimente-se indo de um ponto a outro, situado exatamente em frente na margem oposta, tá? Quero que ele chegue aqui no ponto B. Bem, para que o barco atinja exatamente o ponto B, a minha velocidade resultante tem que estar, né, perpendicular à margem, beleza? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dispor o barco obliquamente em relação à correnteza, de modo que a resultante fique, então, perpendicular à margem, beleza? Então, vamos fechar aqui o triângulozinho aqui, ó. Eu vou trazer a velocidade de arrastamento para cá, para fechar o meu triângulozinho. Então, aqui está a velocidade de arrastamento. Ela está perpendicular à velocidade resultante. E aí, mais uma vez, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, onde a velocidade relativa do barco vai ser a hipotenusa, a velocidade de arrastamento e a resultante vão ser os catetos. Então, eu vou ter que o módulo da velocidade relativa ao quadrado vai ser igual ao módulo da velocidade resultante ao quadrado mais o módulo da velocidade de arrastamento ao quadrado. Como eu quero um módulo, vou tirar as setinhas e vou tirar as barrinhas de módulo e vou obter a seguinte relação. Bem, a velocidade relativa é 5 elevado ao quadrado. Isso é igual à velocidade resultante, é aquilo que eu quero obter, né? Então, V resultante ao quadrado, mais a velocidade de arrastamento, que é 2 ao quadrado. Então, para isolar a velocidade resultante, eu vou pegar este 2 ao quadrado, que está aqui somando, vou jogar ele para o outro lado, ele vai passar subtraindo. E aí nós vamos ter que a velocidade resultante ao quadrado vai ser 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Daqui, então, nós vamos tirar que a velocidade resultante vai ser a raiz quadrada de 25 menos 4. Fazendo a continha, nós vamos ter que a velocidade é aproximadamente igual a 4,6 metros por segundo. Beleza? Então, tá aí a nossa última aplicação para compor este movimento. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.